A questão da UFPR 2021 diz o seguinte: sobre os ciclos biogeoquímicos que possibilitam a interação dos elementos com o meio ambiente e com seres vivos, assinale a alternativa correta, tá? Então vamos lá para a gente poder analisar essa questão aqui. Letra A. Raízes de leguminosas como feijão, soja e ervilho possuem a capacidade de associação com bactérias fixadoras de nitrogênio. Encontrou algum erro na questão? Não. Então não vou eliminar ela. Você vai buscando sempre o erro. B. O aquecimento global é decorrente da redução da taxa de oxigênio na atmosfera e do aumento das emanações de dióxido de enxofre. O aquecimento global não é decorrente da redução da taxa de oxigênio na atmosfera. O aquecimento global, ele é causado pelo excesso de gases que causam o efeito estufa, pelo excesso de dióxido de carbono, pelo excesso de dióxido de enxofre e não apenas pela redução do oxigênio. Inclusive, o aumento de oxigênio, como o aumento de O3, é um dos principais gases estufa. O ozônio é um gás estufa, tá? Quando ele não está na região da camada em que é a troposfera, onde tem que ter a camada de ozônio, quando ele está abaixo, ele retém calor, tá? Ele retém calor. Então, o ozônio, por exemplo, é um gás estufa, tá certo? Então, aqui já seria a ideia da gente pensar sobre a ideia do aquecimento global, tá? Redução da taxa de oxigênio na atmosfera, poderia pensar em outra coisa, né? Mas a ideia essencial é que o oxigênio nenhuma redução dele causaria o aquecimento global, tá? Tem que ser o excesso desses gases, tá certo? Então aqui está errada. C. As cianobactérias são capazes de degradar matéria inorgânica e disponibilizar o fósforo para outros seres vivos? Não. Olha só, cianobactérias conseguem fazer quimiossíntese, tá? E degradar matéria orgânica. E aí liberando matéria inorgânica, muitas vezes, né? No processo de fotossíntese ali, né? O que a gente vai fazer... Opa, não, troquei. Degradar matéria inorgânica, mas no processo de fotossíntese. Pegar a matéria inorgânica e sintetizar a matéria orgânica. Isso aqui envolve o processo de fotossíntese. Só que a disponibilidade não seria de fósforo. Seria ali, por exemplo, do substrato orgânico. Seria a liberação da matéria orgânica, seria a glicose. É um processo de quimiossíntese. O fósforo, ele não necessita de bactérias. O processo de intemperismo e erosão de solos e rochas vai liberando esse fósforo, que as plantas já conseguem assimilar. Então não necessitaria ali de cianobactérias, beleza? Errada. Letra D. A principal forma de incorporar nitrogênio atmosférico N2 em moléculas orgânicas é por meio da absorção foliar durante a fotossíntese? Não. A absorção foliar é a absorção de gases como CO2, né, na fotossíntese, que é isso que a planta vai absorver, água, é isso que ela vai absorver ali nas folhas, né? Aqui o N2 é feito pelas raízes, fixação de nitrogênio, risóbio em raiz. A planta não vai ficar, apesar, olha só a nuance, apesar de ela pode até absorver N2 atmosférico ali através das suas aberturas, né, através dos seus estômatos, mas não é assim que ela faz a fixação de nitrogênio, tá? Por isso que essa aqui tá errada. Letra E. A preservação de florestas contribui para a diminuição do efeito estufa, pois garante a captura de CO2 atmosférico por meio da respiração das plantas. Pegadinha clássica, pessoal, tá? Floresta não impede o efeito estufa, porque o efeito estufa vem principalmente da liberação de gases da queima de combustível fóssil, de carros, do desmatamento, pode causar também, tá? Mas só a respiração não é suficiente para fixar todo o CO2. O problema não é, por exemplo, a fixação de CO2. O problema é o excesso de liberação, que vem através da queima, vem através ali da pecuária, né, com a fermentação dos bois, que acontece ali no estômago que liberam. Agora, somente as florestas não é suficiente para essa fixação e para impedir o efeito estufa, tá? Então é importante que você entenda esse conceito, não caia na pegadinha. Toda vez que a questão falar sobre preservação de floresta, você deve pensar automaticamente em temperatura do ambiente e umidade. A preservação de florestas é essencial para a umidade, para os rios voadores, para a temperatura, ali no caso do ambiente causada pela umidade, e não na temperatura global do planeta, tá? Por isso que essa está errada, tá? A letra A está correta, porque ela não está errada. Tá? Então é o pensamento que você tem que buscar na questão. Por que a letra A está correta, primeiramente? Porque não existe erro. Então se você não consegue justificar um erro, você tem que marcar a alternativa. Isso vai ser uma regra para as provas. Se eu não consigo justificar o erro e eu justifiquei todos os outros, só sobrou ela que eu tenho que marcar. Vamos analisar de novo. Ó. Raiz de leguminosas como feijão, soja e ervilho possuem capacidade de associação com bactérias fixadoras de nitrogênio. Sim, mutualismo, não é? Bactérias do gênero Rhizóbio. Aqui a gente está falando nada mais do que micorrizas ali, né?
A gente vai ter ali então a associação entre fungos e raízes ou entre bactérias e raízes e fazem a fixação. Primeira etapa ali do ciclo de fixação. Não tem erro na questão, tá? Então não tem muito que a gente bater cabeça.